Muito bem, amigos, começa agora o Palavra de Honra, sempre pela Jovem Pan News Campinas, 100.3 FM na região metropolitana de Campinas, RMC. Mas você confere também pela TV Artes Jaguariúna, TV Todo Dia Americana, TV Sol Indaiatuba e Rede QDM de televisão, levando a nossa imagem, o nosso programa para o Brasil inteiro e também para o sul dos Estados Unidos. Você que está em Miami, você já confere a nossa programação semanal da QDM, veiculada pela Limex. Você que está aí, um abraço à comunidade brasileira. Você consegue descobrir um pouquinho mais do Brasil, não é? Porque aqui sempre entrevistamos personalidades e pessoas que têm algo a dizer, algo a construir, como é o caso do professor Rodrigo Santana, que é coordenador, gestor do curso de administração da Unifage, e mais do que isso, ele não está vindo aqui só porque ele tem essa atuação, essa função, ele é um camarada voltado para o futuro da pedagogia, da formação profissional. O Rodrigo, ele traz uma contribuição enorme a essas novas gerações. Faça um break e a gente volta já. Professor Rodrigo Santana, você sabe que na sala dos professores é que a gente vai conhecendo, de repente, os talentos que a gente tem, e você eu considero um talento, porque Obrigado. Você está plugado no presente e no futuro, né? E com uma formação muito boa lá atrás, no passado. E eu acho isso necessário, né? A gente não pode só viver fragmentos, a gente tem que saber como a vida vai. E eu pergunto, na área da educação, na área da pedagogia e da administração, do RH, dos cursos que você é o gestor, a inteligência artificial está mudando muito a realidade universitária? Sem dúvida, né? Quando a gente observa esse ambiente, esse contexto, a gente tem que separar um pouco do que se trata a inteligência artificial, da aplicação dela como ferramenta, e a gente tem que falar também de inteligência humana, né? Então, que é algo que a gente acaba desenvolvendo dentro da academia, dentro da faculdade. E o que a gente percebe é que se a gente for olhar ali a superfície, que muitas pessoas acabam ficando só na inteligência artificial, que é perguntas meio superficiais, meio bobas ali, né? E até tem gente que acaba entrando um pouco na conversa com a inteligência artificial para dividir opiniões e emoções. Usa até como psicólogo. Né? Exato. Impressionante. Exato, né? Então, você acha válido isso? Olha, é válido se você usa como uma ferramenta de reflexão. Ele acaba se tornando um espelho do que você está falando, ele gera um eco, né? Porque essa inteligência generativa desse tipo, que é muito parecida com o ChatGPT e tal, ela é um cálculo matemático que vai jogando as próximas palavras de acordo com textos já publicados aí em toda a história do que está registrado. Ela faz uma pesquisa, na verdade. Ela faz uma pesquisa e ela vai projetando a próxima palavra. Ela vai construindo uma linguagem que parece uma linguagem fluida e parece que alguém, de fato, humano escreveu. Ele foi programada para fazer isso, mas não tem ninguém ali escrevendo. Então, ele acaba gerando reflexões e ecos a partir daquilo que você vai colocando. Isso é positivo? Pode até ser, mas se for usado com cuidado, né? Se a pessoa do outro lado tiver a consciência de que não é um ser humano que está ali, né? Que é uma máquina. Mas essa utilização, ela ainda não é a utilização que é interessante para as profissões. E voltando aí para a sua pergunta. Quando a gente pensa na utilização da inteligência artificial para ajudar na profissão, no desenvolvimento da profissão, a gente cai naquilo que a gente estava falando na sala dos professores, né? Logo quando isso começou, a gente teve o cuidado de observar o quanto que isso ia afetar no ambiente acadêmico, né? Por que não assusta no primeiro momento? Assusta porque você fala assim, poxa, isso vai tomar meu lugar, né? Não é? Vem esse Primeira pensamento. coisa, Isso. Não preciso mais de professor. Né? Eu tenho agora a inteligência artificial, está aqui, ó. Tá aqui. O conhecimento do mundo está aí. Está aqui. Mas aí a gente começa a perceber que eu fiquei nesse pensamento, poxa, são jovens, né? Eles vão dominar isso aqui, vão voar.
E a gente observou que os professores mais velhos sabiam utilizar muito melhor do que os alunos mais jovens, que ficavam nessa superficialidade que a gente falou no início. Por quê? Para você utilizar essa ferramenta como algo que vai impulsionar realmente, proporcionar um resultado mais rápido, melhor, com consistência, você precisa fazer a pergunta certa. Você precisa saber estruturar o pensamento, um pensamento lógico, que consiga conectar objetos, que consiga, aí sim, pedir uma tarefa mais engedrada para essa inteligência artificial. Quer dizer, ter um objetivo com a pergunta também, né? Você tem que pensar na pergunta. Tem que pensar. E aí entra um ponto, professor, que é a questão do pensamento lógico. E isso, quem é mais velho, os professores e tal, os mestres, eles têm isso desenvolvido, os alunos ainda não. Muitas vezes vindo até com um déficit de conhecimento matemático, né? Enfim, que se esperava. Professor Rodrigo Santana, eu no começo devia ter perguntado para esclarecer os nossos ouvintes, porque eu falei que você é gestor de um curso de administração do Centro Universitário de Jaguariúna, mas não perguntei qual é a sua formação, só para os nossos ouvintes terem uma ideia. Sim. Eu acho que vale a pena, porque nós estamos discutindo temas tão complexos, né? Que é o dia a dia, o nosso dia a dia. O aluno chega lá, você faz uma pergunta, ele já respondeu a pergunta, né? Então, qual é a sua formação? Bom, eu sou administrador de empresas, eu me formei pela Universidade Mackenzie, lá em São Paulo. Na Mackenzie? Eu estudei no Mackenzie também, você sabia disso? Sim, eu tinha me falado. E eu estudei lá. Logo depois entrei para o mercado corporativo, então desenvolvi minha carreira muito na área de marketing, de gestão de produtos, na área financeira também trabalhei um tempo. E posteriormente eu fiz um mestrado na Unicamp, um mestrado em engenharia de produção. E com isso eu passei a trabalhar como professor também. E tudo isso sem a inteligência artificial? Pois é. Então, a inteligência artificial é muito recente. Então voltamos lá. E na hora que a gente percebe que é possível você usar a inteligência artificial para promover um ganho de produtividade, essa produtividade precisa ser assistida. Ou seja, você precisa de alguém que saiba o que pedir e saiba o que esperar vir de resultado dessa ferramenta. Por isso que a evolução dessa inteligência artificial generativa, que é a só produção de texto, é a inteligência artificial agêntica, no qual são agentes de inteligência artificial que acabam elaborando tarefas e que vão executando essas tarefas de maneira autônoma. Isso gera um resultado muito mais rápido, muito melhor, né? Só que para que você elabore um plano, uma pergunta, né, uma tarefa para essa inteligência artificial, você precisa pensar, você precisa executar e exercitar esse pensamento. É o chamado prompt, é isso? Isso. Tem que saber elaborar esse prompt. Tem que saber elaborar esse prompt. Eu escutei essa palavra, eu já sei que ela existe há longa data, né, na informática, na informatização, nos computadores. Agora, esse é o caminho, o pensamento elaborado para a inteligência é o prompt. Exato. É como, se a gente fizesse uma analogia, como se a gente pegasse uma calculadora científica e colocasse na mão de uma criança. Tem uma ferramenta fantástica nas mãos, mas você não consegue elaborar um pensamento para executar e ter uma resposta com aquela máquina. É verdade. Já a inteligência artificial se trata da mesma coisa. É muito mais elaborada, obviamente, mas é uma ferramenta. E então a gente precisa olhar para a inteligência artificial como uma ferramenta que vai nos servir, que existe com o propósito de realmente trazer o resultado melhor e bem estruturado, até mais do que aquilo que a gente conseguiria fazer sozinho. Ainda há uma certa preocupação do uso da inteligência artificial, eu não sei nem se é certo ou se é uma intensa preocupação nas salas de aula. Sim. Não é? Por quê? Porque você está lá tentando desenvolver o pensamento crítico ou qualquer coisa que o valha e a resposta é dada imediatamente pelo aluno como se fosse uma cola, né? Ele coloca a pergunta ali e tem a resposta e ele já fez e executou. Quer dizer, como é que nós vamos aliar toda essa tecnologia, essa evolução, essa rapidez na busca da informação e do resultado com a avaliação de conhecimento? Como saber se o aluno
apreendeu aquilo que era a proposta do processo de aprendizagem? Eu sei que é longa a pergunta, mas eu vou aguardar a sua resposta no nosso próximo bloco. Claro. Eu faço um break e a gente volta já com o professor Rodrigo Santana, que vai nos tentar esclarecer essas dificuldades que eu sei que você também está passando por aí. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. Palavra de honra de volta para você hoje com o professor Rodrigo Santana, que é gestor do curso de administração da Unifage, Centro Universitário de Jaguariúna. Estamos abordando a questão da inteligência artificial, a didática, a forma de avaliar alunos. Então, o problema foi esse deixado no bloco anterior. Como é que eu vou avaliar se o aluno aprendeu, se houve processo de ensino-aprendizagem com o uso da inteligência artificial? Pois é, professor, aqui a gente tem que compreender que mudou. A gente está diante de uma ferramenta que, de fato, trouxe uma revolução. E, às vezes, a gente tem dificuldade de identificar essa revolução no momento em que ela acontece, se a gente estiver inserida nela. Logo, o modelo de avaliação precisa mudar também. Então, aquela avaliação clássica de pergunta e resposta, né, de entender conferir se o aluno compreendeu ou tem o conhecimento com base apenas numa pergunta simples, uma pergunta fechada, ela cai por terra porque o aluno pode e deve usar a inteligência artificial ao seu auxílio, porém, abre uma oportunidade de a gente avaliar de outra forma e outras coisas. Então, mesmo o emprego do pensamento crítico deve ser avaliado na utilização da inteligência artificial, porque isso vai fazer a diferença. E a gente precisa ensinar, então, os alunos a utilizarem a inteligência artificial de uma maneira mais eficiente. E para isso, a gente precisa, sim, observar como foi que ele fez a pergunta, como foi que ele trouxe o problema para a inteligência artificial, como que a inteligência, se ele teve uma criticidade ao avaliar, como foi que a inteligência abordou esse problema. E observar se a resposta que a inteligência artificial trouxe é adequada ou não. Questionar e como saber se ela é adequada ou não? E como saber se ela errou? Porque eu já tive casos no direito de uma questão visivelmente errada ser dada como certa. E daí eu vou lá e falo, olha, isso aí não é possível, você veja lá o artigo tal, me desculpe. Exato. Mas se eu não tivesse feito aquilo... Sim, porque exatamente a inteligência artificial utilizada como uma ferramenta e não como um oráculo é diferente. Então você não pode se fiar na resposta integralmente da inteligência artificial, porque ela alucina, ela combina palavras, ela vai colocando ali uma resposta, um resultado que você precisa ter a crítica de observar e o conhecimento para observar e entender se está na direção correta. É a mesma coisa, então, se você tem esse conhecimento, e é aí que entra a formação tradicional, é exatamente para você compreender como se utiliza esse objeto de conhecimento e aplicá-lo na ferramenta. A aplicabilidade do objeto de conhecimento dentro da ferramenta é que vai produzir um resultado. E o aluno precisa compreender este processo. E esse é o papel do professor, então, avaliar se o aluno compreendeu
primeiro, o conhecimento, se ele absorveu o conhecimento, ótimo. Se ele sabe utilizar esse objeto de conhecimento numa situação problema, utilizando daí a ferramenta de inteligência artificial, e se ele consegue interpretar se o resultado que ele obteve é válido ou não. Então, o professor precisa supervisionar isso para que o aluno compreenda como isso se dá e aí sim passe a utilizar a inteligência artificial da maneira correta. E isso vai diferenciar o profissional. E o professor também muda a sua postura, né? Totalmente. Porque ele vai ter que dar essas condições. E o professor está preparado para isso? Está se preparando. Então, nós estamos lá num processo muito avançado já de preparo com a utilização de ferramentas de inteligência artificial. Isso é incentivado a todo momento. A gente divulga aquilo que a gente observa que vai ajudar, auxiliar o professor, inclusive no preparo das aulas e no desenvolvimento de processos pedagógicos de ensino, né? Utilizando a ferramenta. Então, o professor precisa estar realmente atualizado com isso para poder fazer um bom trabalho. De outro modo, ele vai ser atropelado pelos alunos com uma ferramenta muito melhor e aí sim, de fato, substitui, né? O mercado de trabalho está preparado também para isso? Eu observo que ainda é um movimento que está no início. Ainda existe, é uma questão de tempo, mas ainda existe muita aplicabilidade que não foi levada ao máximo de eficiência. Então, claro, a gente ainda pode ter o desemprego tecnológico, né, que é a substituição das pessoas ou das funções pela máquina. E sim, cada vez mais quem estiver preparado na utilização das ferramentas tecnológicas vai ter mais oportunidade. Isso é uma questão isso está acontecendo agora. Então, se as pessoas não estiverem se preparando, com certeza vão ficar para trás, né? Nós já temos lá na Unifage, eu sei que não é a sua área, um primeiro curso de IA. Exato. Superior. Exato. Não é? Então, isso, eu pensando na grade, eu vendo lá o curso, parece que ele é um curso tecnólogo, não é isso? Ele é um curso superior de inteligência artificial. Ele é bem voltado para a construção de uma inteligência artificial. Então, ele tem o desenvolvimento de linguagem de programação, de pensamento matemático e de toda a modelagem matemática. Está mais para a ciência da computação do que para o leigo que... Ele vai para um caminho da aplicação da ciência da computação e inteligência artificial. Porque eu estava imaginando... Todo curso superior vai ter uma cadeira de inteligência artificial? Sim, exatamente por isso, porque nos cursos de gestão, então administração, logística, marketing, RH, nós estamos trabalhando com inteligência artificial em todas as disciplinas. Não tem como fugir disso. Não dá. Então, a gente já está inserindo as ferramentas no curso de diversas formas. Não tem como você separar isso das outras áreas do conhecimento, porque toda profissão vai ter uma aplicabilidade. A avaliação de pessoas também, ela torna-se mais precisa com a inteligência? Eu sei que depende do prompt, né? Olha, o que está acontecendo agora, um movimento interessante, é que tem muita gente preparando currículo através da inteligência artificial. E do outro lado, você tem as empresas usando os robôs e a inteligência artificial para ler a montanha de currículo que chega e fazer a triagem, filtrar e já selecionar as pessoas. E como ser diferente nessa... Pois aí vira uma guerra de robôs, né? Quem opera melhor o robozinho, né? Isso eu penso que de um lado é complicado, porque ao deixar integralmente a resposta na máquina, você cai naquele erro lá de usar a ferramenta como um oráculo. E não é assim que funciona, né? A criatividade, a arte, a maneira de se expressar, a pessoalidade, pode aparecer nesse currículo? Eu creio que é difícil, hein? Porque isso tudo que você trouxe, ele está muito ligado à conexão humana. E se você não consegue traduzir isso num texto, é difícil, né? Isso acaba se transparecendo muito mais numa entrevista, numa conversa pessoal, numa relação pessoal. Então ela não pode deixar de existir também, né? Nunca.
Nunca, né? Nunca. Porque senão... A gente não vai à frente, né? O nosso grande propósito é estabelecer relações humanas cada vez melhores, né? E ganhar com isso. É verdade. Eu quero fazer uma última pergunta nesse nosso bate-papo sobre direitos autorais. Você já discutiu isso academicamente? Como é que ficam os direitos autorais? Porque se a inteligência vai buscar a informação em textos existentes, como é que fica isso hoje no mundo acadêmico? Pois é, você sabe que tem muita discussão sobre isso e tem, inclusive, produções artísticas que são utilizadas como base para o desenvolvimento e entrega de outras coisas. Veja, a inteligência artificial não cria nada novo, ela parte a partir daquilo que já foi criado um dia. Claro. E isso se perde, é um problema. Sempre na produção, na inteligência artificial dentro da produção acadêmica, a gente precisa trabalhar com referências. Então, todo o texto que a gente traz a gente precisa perguntar de onde você tirou isso, qual que foi a fonte, qual foi a referência. E já tem inteligências artificiais que são direcionadas diretamente para isso. Todo texto tem uma referência à fonte. Isso é mais honesto, né? Porque você sabe como foi construído aquele texto todo. Assim como um artigo acadêmico, tudo precisa ter referências, né? É a utilização mais correta, mais ética. Agora, tem muito aluno que acaba preparando, elaborando um texto que você lê e claramente não parecem as palavras daquele aluno, né? É verdade. E ele diz que foi ele que fez. Então, porque nós já tínhamos ali softwares como, tipo, busca de plágio e coisas assim, Sim, né? isso existe. E agora, isso já existia, já existe, né? Agora, hoje, torna-se um pouco mais complicado, né? Ainda tem já inteligência artificial que consegue identificar a utilização de inteligência artificial. Porque o texto ele tem uma assinatura que a gente não consegue ver, mas o padrão das palavras e tem uma encriptação numérica naquilo. Então, uma máquina consegue reconhecer que foi uma outra máquina que produziu. Olha só. Sim. Isso aí é muito sério. As pessoas precisam saber para usar direito, né? Usar de forma correta. Exato. E idealmente, poderia ser, né, se usado de uma maneira correta, ele vira uma inspiração, ele vira uma base. Na hora que você olha aquilo, 80% está pronto, você coloca a tua marca pessoal, você dá o acabamento na produção. Isso confere a velocidade, a produtividade no seu trabalho e você não deixa de ter a sua marca pessoal no que você está fazendo. Para encerrar, você, grande professor, gestor, está mostrando, recuperou cursos que estavam em queda, quer com a qualidade dos exames de ENAD, coisa que o valha. Você tem feito um trabalho brilhante lá na Unifage. Obrigado. Agora eu quero saber o que você pensa do futuro da educação, porque você está lá hoje lutando com adversidades, com sucessos que vem e tal. Qual é o futuro da educação com tanta tecnologia que vem por aí? Olha, a educação ele tem um papel importantíssimo de emancipar o sujeito. Então, muito do que a gente observa de quem ainda não conseguiu progredir, não conseguiu um salário melhor, um emprego melhor, você pode ter certeza que com estudo, com educação, você consegue se diferenciar e isso vai fazer diferença na vida. Você constrói coisas melhores com a educação. É isso mesmo. Transformador. Transformador, precisa. Professor Rodrigo Santana, muito obrigado, viu? Obrigado. Pela tua paciência aqui na Vila dos Pássaros, pela tua gentileza dessa entrevista maravilhosa. Muito obrigado, Pedro. Eu faço um break aqui, semana que vem a gente se fala sempre pela Jovem Pan News Campinas, Pan News Cidades. Até lá.